Você pode me chamar de Coringa. Jack Nicholson ganhou 3 Oscars e recebeu 12 indicações. Ele foi uma das maiores estrelas de cinema que o mundo já viu. Então, em 2010, ele simplesmente foi embora, sem despedida, sem um filme final concebido como um adeus. Nenhuma entrevista para explicar. Ele simplesmente parou. Por mais de uma década, o homem que outrora dominava todos os cenários permaneceu trancado atrás dos portões de sua casa em Mulholland Drive. As pessoas começaram a fazer perguntas sombrias. Ele estava doente. Algo havia se quebrado dentro de sua mente. Por que um homem no topo do mundo desapareceria sem dizer uma palavra sequer? A resposta finalmente faz sentido. Jack Nicholson nasceu em 22 de abril de 1937 no Hospital St. Vincent, na cidade de Nova York. Sua família morava em Nova Jersey, mas sua mãe biológica, June Nicholson, foi discretamente para Nova York para dar à luz longe dos olhares de seus familiares. Ela ainda era adolescente, por volta dos 17 ou 18 anos, e solteira. O pai se chamava Don e já era casado com outra pessoa. Para uma família daquela época, o escândalo poderia ter arruinado tudo. Então a mãe de June, Ethel May, interveio e tomou uma decisão que mudaria suas vidas. Ela se registrou como mãe de Jack, o criou como seu próprio filho e deixou o mundo acreditar que June era apenas sua irmã mais velha. Mentira! Era tão arraigada que, em 1954, quando Jack tinha 17 anos e precisava de documentos para viajar para a Califórnia, Ethel May apresentou uma certidão de nascimento oficial que corroborava a história. Jack cresceu acreditando nisso. Por quase 40 anos, ele não teve motivos para duvidar de nada. A casa em que ele vivia não era nada glamourosa. Era pequena, de classe trabalhadora e com poucos recursos. O homem que ele pensava ser seu pai, John Joseph Nicholson, era na verdade seu avô. Ele trabalhava como vitrinista em uma loja de departamentos em Manasquan, Nova Jersey. Um emprego estável, mas nunca do tipo que lhe trouxesse conforto ou status. Ethel May. A mulher que Jack acreditava ser sua mãe trabalhava como cabeleireira e esteticista. Sua própria infância havia sido difícil. Ela foi colocada em um lar adotivo aos 6 anos de idade e cresceu sem pais estáveis. John também tinha sua própria ruptura na história. Ele também foi adotado, então a estranha verdade sobre a infância de Jack era esta. Quase nenhum adulto na casa havia sido criado por sua família biológica. As pessoas que o moldaram já carregavam antigas feridas, antigas perdas e antigos silêncios. Isso conferia a toda a atmosfera ao seu redor um peso oculto muito antes de ele entender o porquê. Quando chegou ao ensino médio, essa energia inquieta já começava a se manifestar. No anuário de 1954 da Manasquan High School, seus colegas o elegeram tanto o palhaço da turma quanto o melhor ator. Esses 2 rótulos acabaram dizendo mais sobre seu futuro do que qualquer um poderia imaginar. Ele era engraçado, barulhento e magnético, mas também era profundamente perturbador. Certa vez disse que passou todos os dias de um ano letivo inteiro em detenção. Ele não descreveu isso como vergonha. Anos depois, em uma entrevista ao The Independent, falou sobre o assunto quase com orgulho. Como se isso provasse que ele não tinha interesse em se moldar para se adequar ao que os outros queriam. Olhando para trás, a rebelião parece ainda mais carregada de significado. Enquanto ele se opunha à autoridade publicamente, também vivia uma mentira familiar privada da qual nem sequer tinha conhecimento. Então veio a revelação que poderia ter destruído muitas pessoas. Em 1974, Jack Nicholson já tinha 37 anos. Ele havia feito Easy Rider em 1969 e A Última Missão em 1963. Hollywood agora sabia quem ele era.
E então, um pesquisador da revista Time ligou para ele enquanto preparava uma matéria de capa. O homem ao telefone disse que seu pai talvez ainda estivesse vivo em Ocean Grove, Nova Jersey. Ele também lhe disse que Ethel May não era sua mãe, e June não era sua irmã. June era sua verdadeira mãe. Mais tarde, Nicholson relembrou o momento de forma direta e atônita. Um cara me liga e diz que meu pai ainda está vivo e que Ethel May não era realmente minha mãe. Naquele mês de junho, era a minha mãe. Ele entrou em contato com Lorraine, a outra mulher que ele considerava como uma irmã, e ela confirmou. A dor da verdade se intensificou quase que imediatamente. June já havia morrido de câncer em 1963. Ethel May havia morrido em 1970. As pessoas que poderiam ter explicado tudo já tinham ido embora. A verdade esperou até que não pudesse mais ser respondida. O que torna a história ainda mais estranha é a forma como Nicholson a abordou. Ele não se desmoronou em público, não fez nenhum escândalo. Em vez disso, encarou a situação com uma estranha calma que quase tornou tudo ainda mais perturbador. Ele disse: "Não é algo que você escolhe, mas eu consigo lidar com a verdade." Mais tarde, ele descreveu o ocorrido como um evento bastante dramático e acrescentou que não o consideraria traumatizante, pois já estava psicologicamente preparado. Ainda assim, a forma daquele engano inicial parece impossível de ignorar. As duas mulheres mais importantes de sua vida esconderam dele suas verdadeiras identidades. Esse tipo de segredo deixa marcas mesmo quando a pessoa aparenta ser estável. Ao longo do tempo, Nicholson construiu uma vida repleta de relacionamentos intensos, mas ele nunca se casou. Teve filhos com mulheres diferentes. Sua filha descreveria mais tarde o relacionamento deles como distante. Para um homem que ficou famoso por interpretar personagens repletos de traumas ocultos e perigos emocionais, as raízes desse sentimento estavam presentes desde o início. Antes de se tornar uma estrela, porém, ele era apenas um jovem de Nova Jersey tentando encontrar seu lugar na Califórnia. Em 1955, aos 18 anos, mudou-se de Neptune, Nova Jersey, para Los Angeles. Seu primeiro emprego em Hollywood não foi como ator, mas sim no estúdio de animação da MGM, onde trabalhavam William Hanna e Joseph Barbera, a mesma dupla por trás de Tom e Jerry. Nicholson fazia recados, entregava correspondências, trazia café e observava a engrenagem do entretenimento por dentro. Ele estava perto o suficiente para sentir o mundo do estúdio, mas ainda longe do seu centro. Em certo momento, o estúdio ofereceu a ele um cargo de animador de verdade. Ele recusou, dizendo mais tarde que teria que aceitar um salário menor para isso. Essa escolha foi importante. A divisão de desenhos animados encerrou suas atividades em maio de 1957, mas nessa época ele já havia começado a se interessar por atuação. O próximo passo o levou ao Players Ring Theatre em Los Angeles, onde estudou com Jeff Corey. Corey não era um professor de atuação comum. Ele havia trabalhado como ator na década de 1940, mas a lista negra da era McCarthy o forçou a abandonar essa carreira e a se dedicar ao ensino. O que ele construiu em resposta tornou-se uma das salas de aula mais importantes de Hollywood. Nicholson estava cercado por futuros grandes nomes, como Robert Towne, que mais tarde escreveria Chinatown, Monte Hellman, Carol Eastman, e outros que transitavam pelo mesmo mundo criativo. Corey ensinou um método de atuação que acompanhou Nicholson por toda a vida. Ele acreditava que um grande ator precisava absorver a vida profundamente e não simplesmente fingir emoções sob comando. Essa abordagem se encaixava perfeitamente em Nicholson. Ele não era refinado no sentido tradicional, mas conseguia dar vida a uma cena porque parecia extraí-la de algo pessoal e visceral. Em meados da década de 1960, Nicholson começou a sentir que seus limites estavam se fechando. As pessoas não o viam como um galã,
Então, ele começou a buscar novos horizontes. Ele começou a escrever. Em 1967, escreveu o roteiro de The Trip, um filme de Roger Corman sobre um diretor de comerciais de televisão interpretado por Peter Fonda que usa LSD. Nicholson se inspirou em sua própria experiência para escrever o roteiro. Parte disso veio de uma sessão de LSD que ele teve em condições controladas de laboratório. Parte disso veio das consequências emocionais de seu divórcio de Sandra Knight. Ele até escreveu um papel importante para si mesmo, mas Corman acabou dando o papel para Bruce Dern. Mesmo assim, Nicholson continuou em frente. Em 1968, ele coescreveu e coproduziu Head, um filme surreal e autodestrutivo sobre macacos lançado pela Columbia Pictures. O filme teve um desempenho ruim nas bilheterias, mas o fracasso não apagou seu valor. Por meio desse projeto, Nicholson se aproximou de Bert Schneider e Bob Rafelson, e esses homens logo lhe abririam as portas para o filme que mudaria sua vida. No início de 1969, Jack Nicholson tinha 31 anos e já havia atuado em cerca de 15 filmes. Ele ainda era praticamente desconhecido. Aliás, quando Easy Rider começou a ser produzido, ele nem estava previsto para participar do filme. Bob Rafelson o convidou principalmente para supervisionar a produção para a empresa deles. O papel de Rayburn, que o tornou famoso, só ficou disponível porque tudo ao seu redor desmoronou. Rip Torn havia sido escalado para interpretar George Hanson, o advogado sulista alcoólatra. Então, uma briga violenta irrompeu entre Torn e Dennis Hopper durante um jantar em Nova York. Durante anos, circularam diferentes versões sobre de quem era a faca usada naquele confronto. A rixa durou tanto tempo que voltou a ser pública quando Hopper participou do programa The Tonight Show com Jay Leno em 1994 e culpou Torn diretamente. Torn o processou por difamação e ganhou quase $1 milhão. Em 1969, porém, o resultado imediato foi simples. Torn saiu. Nicholson entrou em seu lugar. O que aconteceu a seguir não foi gradual, foi como se uma porta tivesse sido arrombada. Easy Rider se tornou uma explosão cultural. Nicholson aceitou um papel coadjuvante e o tornou inesquecível. Em 1970, recebeu sua primeira indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Essa foi a primeira de 12 indicações ao Oscar, que ele receberia entre 1970 e 2003, igualando o recorde histórico para um ator. Antes de Easy Rider, ele passou anos circulando à margem da indústria. Depois disso, tornou-se um dos rostos da nova Hollywood quase da noite para o dia. O movimento já estava remodelando o cinema americano, mas Nicholson chegou exatamente no momento certo, com a energia certa. Ele se sentia perigoso, engraçado, descontraído e real tudo ao mesmo tempo. Então veio A Última Missão em 1973. Desta vez ele interpretou Billy Badowski, um suboficial da Marinha que escoltava um jovem marinheiro chamado Larry Meadows até a prisão militar por roubar $40 de uma caixa de doações. A punição que pairava sobre o rapaz era esmagadora. 8 anos na prisão naval de Portsmouth. A atuação de Nicholson transmitia intensidade, palavrões, humor e conflito moral em um só fôlego. Os críticos perceberam que algo importante estava se formando. Este não foi apenas mais um papel marcante. Foi a chegada do arquétipo de Nicholson, o personagem que transmitia magnetismo, volatilidade e era impossível de definir. O filme lhe rendeu mais uma indicação ao Oscar e deixou ainda mais claro que ele havia se tornado um dos atores mais fascinantes de sua época. E então, em 1974, ele fez uma das atuações mais marcantes da década em Chinatown. Lançado em 20 de junho de 1974, o filme o apresentou como o detetive particular J.
J.J. Chogatis, em uma história ambientada nas guerras da água na Califórnia e imersa na atmosfera de Los Angeles dos anos 1930. A resposta do público foi enorme. Chinatown recebeu 11 indicações ao Oscar, 7 indicações ao Globo de Ouro e ganhou 4 delas, incluindo Melhor Filme Dramático e Melhor Ator para Nicholson, além de 11 indicações ao BAFTA, vencendo 3. Mais tarde, em 1991, a Biblioteca do Congresso o selecionou para o Registro Nacional de Filmes, por sua importância cultural, histórica e estética. Em 2008, o American Film Institute o classificou como o segundo melhor filme de mistério já feito. O filme se tornou um monumento e Nicholson estava no centro dele. Essa força crescente atingiu um novo ápice com Um Estranho no Ninho em 1975. Nicholson não apenas ganhou o Oscar de melhor ator por interpretar Randall McMurphy, como também entrou para a história do cinema. O filme levou para casa os 5 principais Oscars: melhor filme, diretor, ator, atriz e roteiro original, tornando-se apenas o segundo filme da história a alcançar tal feito em uma única noite de 1934. Além disso, arrecadou uma quantia considerável, ultrapassando os 163 milhões de dólares. Nicholson teve a perspicácia de negociar uma participação nos lucros em vez de aceitar um pagamento fixo, e essa decisão teria lhe rendido entre 15 e 20 milhões de dólares com esse único filme. Naquela época, ele já não era apenas um ator respeitado, mas uma figura poderosa que podia moldar seu próprio futuro com a mesma força que demonstrava nas telas. Esse poder tornou-se ainda mais evidente durante as filmagens de O Iluminado em 1980. O perfeccionismo de Stanley Kubrick levou a produção ao extremo. A famosa cena da porta, onde o personagem de Nicholson a arromba com um machado e diz a frase "Aqui está o Johnny", exigiu mais de 130 tomadas e destruiu cerca de 60 portas até que Kubrick ficasse satisfeito. Outra cena de diálogo do filme chegou a 148 tomadas, entrando para o livro Guinness dos Records em número de refilmagens, segundo o operador de Steadicam Garrett Brown. O esforço foi real. Louise Burns contou mais tarde ao The Independent que Nicholson ficava tão exausto durante as filmagens que chegava a dormir no chão entre as cenas. Dessa pressão surgiu Jack Torrance, um dos personagens mais estudados e aterrorizantes da história do cinema. Alguns anos depois, Nicholson provou que podia dominar um tipo de filme muito diferente. Em Laços de Ternura, lançado em 1983, ele interpretou Garrett Breedlove, um astronauta veterano cujo charme era natural, despretensioso e profundamente eficaz. O papel não exigia ameaça ou loucura, exigia calor humano, humor sutil e uma presença marcante que roubava a cena. Ele se entregou completamente e a Academia o recompensou com o prêmio de melhor ator coadjuvante na cerimônia de 1984. Esse segundo Oscar foi importante porque demonstrou sua versatilidade da maneira mais clara possível. Ele havia vencido em 2 categorias diferentes de atuação e em estilos emocionais muito distintos. Fora das telas, seu mundo pessoal começou a se tornar igualmente lendário. No final dos anos 1970 e durante os anos 1980, sua casa em Mulholland Drive ficou conhecida como O Mosteiro. O nome soava sagrado, mas a realidade era o oposto. A casa tornou-se um famoso ponto de encontro para alguns dos maiores nomes do entretenimento, incluindo Warren Beatty, Lou Adler e Roman Polanski. Foi também a casa-palco de uma das histórias mais sombrias de Hollywood. Em março de 1977, enquanto Nicholson estava em Aspen, Polanski levou Samantha Geimer, de 13 anos, para lá
sob o pretexto de uma sessão de fotos para essa edição francesa da Vogue. Naquela noite, Polanski ofereceu-lhe champanhe e parte de um quaalude e depois a agrediu. Mais tarde, ela afirmou que não reagiu fisicamente porque estava com medo. Ele foi preso naquela mesma noite no Hotel Beverly Wilshire. Em 24 de março de 1977, um júri o indiciou por 6 crimes graves, incluindo estupro, sodomia, fornecimento de drogas a um menor e abuso sexual de menores. Posteriormente, ele se declarou culpado de relação sexual ilícita com um menor e fugiu dos Estados Unidos em 1978, antes de ser sentenciado. Nicholson não estava presente durante o ataque, mas seu endereço ficou para sempre ligado a um dos crimes mais notórios da história de Hollywood. As consequências atingiram seu próprio círculo quase imediatamente. Em 11 de março de 1977, a polícia foi à casa de Nicholson enquanto investigava o caso. Lá encontraram Angelica Houston. Na época, ela era namorada de Nicholson. Quando os detetives a seguiram até o andar de cima, ela mostrou a eles maconha em uma gaveta. Em seguida, eles revistaram sua bolsa e encontraram 1 grama de cocaína. Ela foi presa e levada em um carro da polícia. Nicholson não foi acusado, embora posteriormente tenham circulado histórias de que suas próprias drogas estavam escondidas em embalagens de creme de barbear e nunca foram descobertas. Independentemente de esse detalhe poder ser comprovado ou não, a atmosfera ao redor da casa já era carregada de excessos riscos e a sensação de que a vida privada das estrelas estava sempre a um passo de se tornar pública. Nem mesmo esse caos diminuiu seu domínio sobre Hollywood. Em 1989, ele usou esse poder nas negociações do contrato para Batman e mudou as regras do jogo. A Warner Brothers ofereceu a ele um valor fixo de $10 milhões. Nicholson recusou. Em vez disso, aceitou $6 milhões americanos adiantados e garantiu uma participação na bilheteria, além da receita com produtos licenciados. Batman se tornou um enorme sucesso comercial, e seus ganhos, segundo relatos, chegaram a algo entre 60 e 90 milhões de dólares americanos. Ajustando pela inflação, isso equivale a quase 200 milhões de dólares em valores atuais. Tornou-se um dos negócios mais inteligentes que um ator já fez e influenciou a forma como as grandes estrelas abordaram os contratos com os estúdios por muitos anos. Sua vida pessoal, enquanto isso, transformou-se em uma mitologia própria. Jack Nicholson construiu abertamente uma reputação como um dos maiores conquistadores de Hollywood. Reportagens e entrevistas ao longo dos anos elevaram o número de suas parceiras sexuais para mais de 2.000. A atriz britânica Karen Mayo Chandler alimentou essa imagem em uma entrevista à Playboy em dezembro de 1989, chamando-o de uma máquina de sexo incansável. Ela o conheceu em Aspen em 1987. Entre os relacionamentos associados a ele estão os de Angelica Houston, Diane Keaton, Joni Mitchell, Michelle Phillips, Lara Flynn Boyle e Rebecca Broussard. Alguns relacionamentos duraram anos, outros se sobrepuseram. Nicholson raramente tentava esconder sua visão sobre sexo, tendo dito certa vez que homens e mulheres o encaravam de maneiras muito diferentes. A frase soava casual, mas também revelava com que naturalidade ele justificava o caos que deixava para trás. Um dos exemplos mais dolorosos ocorreu no fim de seu longo relacionamento com Angelica Houston. Eles tiveram um relacionamento intermitente por mais de 17 anos quando Nicholson começou um caso com Rebecca Broussard, uma atriz e modelo nascida em 3 de janeiro de 1963. Em 1989, enquanto o filme Os Impostores estava em ensaio, Nicholson convidou Houston para jantar. Durante a sobremesa, ele olhou para ela e disse: "Alguém vai ter um bebê."
Houston entendeu imediatamente. Não era ela. Ela havia lutado contra a endometriose. Nicholson disse a ela que apoiaria Broussard, mas também afirmou que não queria que mais nada mudasse. Houston respondeu com total clareza: só há espaço para uma de nós duas nesta história e eu vou me aposentar dela. Broussard deu à luz Lorraine Nicholson em 1990 e Ray Nicholson em 1992. Uma conversa pôs fim a um relacionamento de 17 anos e abriu um novo capítulo em sua vida. No início da década de 1990, Jack Nicholson havia chegado a um ponto em que até mesmo uma breve participação podia lhe render um cachê enorme em questão de honra. A Few Good Men, lançado em 1992, ele recebeu 5 milhões de dólares americanos por apenas 10 dias de filmagem como o Coronel Nathan Jessup. O papel é surpreendentemente pequeno quando se analisa o filme completo. Ele aparece em apenas 3 cenas e seu tempo total em tela é de aproximadamente 15 minutos. Isso equivale a mais de 333 mil dólares americanos por minuto em que ele está em cena. Mesmo assim, o número por si só não explica completamente o esforço envolvido. Durante a famosa sequência no tribunal, Nicholson repetiu aquele discurso de 2 páginas inúmeras vezes com toda a intensidade, cerca de 40 a 50 vezes, para que o filme pudesse capturar as reações de todos os presentes na sala. Rob Reiner também ficou sem tempo e Nicholson voltou para uma manhã extra sem cobrar a mais. A atuação lhe rendeu sua 10ª indicação ao Oscar e a frase "você não consegue lidar com a verdade" se tornou uma das citações mais famosas do cinema. Alguns anos depois, ele mostrou um lado muito diferente de si mesmo. Em Melhor Impossível, interpretou Melvin Udall, um escritor de romances cruel e difícil, preso em seus hábitos, medos e rotinas. A atuação lhe rendeu seu 3º Oscar de melhor ator na 70ª edição do prêmio, em 23 de março de 1998. Ele tinha 60 anos na época, e essa vitória o colocou em um seleto grupo de atores, que conquistaram 3 Oscars de atuação. Helen Hunt ganhou o prêmio de melhor atriz naquela mesma noite, o que tornou o momento ainda mais especial para o filme. O que fez o trabalho de Nicholson se destacar não foi a força bruta ou o caos, foi o controle. Ele pegou um homem que poderia ter sido desagradável por 2 horas e o tornou profundamente humano. Esse papel também marcou uma mudança discreta em sua imagem na tela. A energia perigosa ainda estava lá, mas agora residia dentro de um homem que havia envelhecido, se tornado mais duro e mais reservado. Essa mudança ficou ainda mais evidente na década seguinte. Em As Confissões de Schmidt, lançado em 2002, Nicholson interpretou Warren Schmidt, um atuário aposentado forçado a lidar com o vazio de sua própria vida. O papel lhe rendeu um Globo de Ouro de melhor ator em drama e lembrou a todos o quão bom ele podia ser quando parava de buscar momentos explosivos e deixava o silêncio fazer seu trabalho. Depois veio Os Infiltrados, em 2006, onde interpretou Frank Costello no brutal mundo do crime de Martin Scorsese. Dessa vez o perigo retornou, mas com o peso da experiência. Segundo relatos, Nicholson improvisou grande parte daquela atuação e usou adereços estranhos no set para perturbar os atores ao seu redor e provocar suas reações. O que conectava esses 2 papéis não era o estilo, pois eram muito diferentes, mas sim a intensidade. A essa altura, ele já não precisava provar que conseguia dominar uma cena. Ele simplesmente entrava em cena e mudava a atmosfera. Conforme os anos 2000 avançavam, ele se tornou mais seletivo e as pessoas em Hollywood começaram a notar que ele não estava mais buscando papéis como antes.
Algumas histórias davam a entender que era engraçado, outras que era definitivo. Segundo relatos, ele saiu da exibição de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei no Globo de Ouro de 2004, e disse a Elijah Wood nos bastidores que o filme era muito longo. Ele também recusou projetos posteriores, incluindo Ready Player One, e não retornou como Jack Torrance em Daughter Sono. Amigos e pessoas próximas a ele disseram que ele frequentemente estipulava um preço tão alto que ninguém conseguia avançar com a proposta, o que parecia lhe agradar bastante. Uma história do produtor Lou Adler capturou esse clima perfeitamente. Quando alguém perguntou a Nicholson sobre uma oferta para um filme, ele respondeu com uma simples frase sobre passar o dia debaixo de uma árvore lendo um livro. Isso pode parecer algo pequeno, mas diz muito. Naquela altura, o trabalho já não lhe parecia urgente. Esse sentimento acompanhou até ao seu último filme, mesmo que ninguém soubesse na altura que seria o último. O filme Como Você Sabe, lançado em 17 de dezembro de 2010, não foi concebido como uma despedida. Era uma comédia romântica de James L. Brooks, e Nicholson só entrou para o elenco depois que Bill Murray desistiu do projeto. Ele recebeu 12 milhões de dólares americanos por um papel coadjuvante, mas o filme foi um fracasso de bilheteria com um prejuízo estimado em cerca de 70 milhões de dólares americanos. Para um homem que certa vez faturou 60 milhões de dólares com Batman sozinho, foi uma despedida estranha. Mas foi exatamente o que aconteceu. Ele nunca mais voltou para nenhum outro projeto de cinema ou televisão. Não houve reverência final, nenhum anúncio emocionante, nenhuma despedida encenada. A tela simplesmente o perdeu. Esse silêncio tornou-se parte da história. O último filme de Nicholson chegou e passou despercebido, e ele nunca o apresentou publicamente como o fim. Ele não concedeu uma entrevista de despedida. Ele não transformou sua última aparição no tapete vermelho em um momento de encerramento. Ele simplesmente desapareceu da atuação. Para alguém com 12 indicações ao Oscar e 3 vitórias, esse tipo de saída pareceu quase irreal. Outras estrelas da sua época continuaram trabalhando, continuaram promovendo seus trabalhos, continuaram retornando. Nicholson fez algo diferente. Ficou em casa. Ele morava em Mulholland Drive desde a década de 1970. Com o tempo, esse endereço passou a representar mais do que privacidade. Tornou-se uma fronteira entre a imagem pública e o homem privado. Em 2013, ele finalmente falou um pouco sobre sua ausência em uma entrevista para a Vanity Fair. Mesmo assim, ele se recusou a transformar isso em uma declaração definitiva de aposentadoria. Disse que não sentia mais vontade de estar em evidência e explicou que os únicos filmes que lhe importavam eram aqueles que emocionavam as pessoas e abordavam temas que despertavam emoções. Então veio uma frase que o atingiu em cheio. Ele disse que não tinha mais energia para trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. E admitiu que durante seus últimos filmes quase não saía do hotel à noite. Para um homem cuja vida fora das telas sempre fez parte da lenda, aquele comentário soou como uma janela, se abrindo por um instante. Era possível perceber a mudança em sua voz. Algo havia desacelerado dentro dele. Naquele mesmo ano, surgiu um rumor muito mais sombrio. O Radar Online noticiou que Nicholson havia se afastado dos filmes devido à perda de memória e que não conseguia mais se lembrar das falas com clareza suficiente para trabalhar. A notícia se espalhou rapidamente porque atingia o cerne daquilo que o tornava Jack Nicholson em primeiro lugar. Este era um homem cuja voz, timing e interpretação proporcionaram à história do cinema alguns de seus momentos mais inesquecíveis. A notícia nunca foi confirmada por Nicholson ou sua equipe, e pessoas próximas a ele contestaram a informação. Uma fonte que falou com Maria Shriver disse que ele não estava lidando com demência ou qualquer doença relacionada à memória e que ainda lia roteiros e pensava em outro projeto. No entanto, os anos continuaram passando e nenhum projeto surgiu. Esse silêncio deixou as pessoas com perguntas que nunca foram totalmente respondidas. A incerteza só aumentou depois.
Em 2017, Nicholson foi escalado para estrelar um remake americano de Tony Erdmann, e por um tempo, pareceu que ele realmente poderia voltar. Então ele desistiu e toda a produção desmoronou. Mesmo muito tempo depois, James L. Brooks disse que Nicholson ainda lia roteiros o tempo todo. Esse detalhe é estranhamente perturbador porque sugere que a porta nunca foi fechada em palavras. Simplesmente nunca abriu na vida real. Seja por problemas de saúde, cansaço, falta de interesse ou uma combinação dos três, o resultado foi o mesmo. Ele continuou desaparecido. Enquanto isso, o mundo ao seu redor se tornou menor. Reportagens de 2021 e 2022 descreveram Nicholson passando quase todo o seu tempo dentro de sua propriedade em Mulholland Drive. Alguns relatos chegaram a pintar o local como um castelo. Outros descreveram a situação mais como um belo recinto fechado. De qualquer forma, o contraste era inegável. Este era o mesmo homem que outrora simbolizara a liberdade, os excessos e o risco em Hollywood. Naquela altura, ele já havia passado mais de uma década longe dos holofotes. E a estrada que outrora representava seus anos de rebeldia agora delimitava uma vida construída em torno do isolamento. Então, no início de 2023, a preocupação com seu estado de saúde ressurgiu. Uma reportagem do Radar Online citou uma fonte dizendo: fisicamente ele está bem, mas mentalmente está perdido. A frase se espalhou rapidamente online e ganhou vida própria. O que tornou o momento ainda mais pesado foi a falta de uma negação pública direta por parte da equipe de Nicholson posteriormente. Quase simultaneamente, um veículo de comunicação da área médica analisou os relatos e observou que alguns dos comportamentos descritos em público coincidiam com sinais comuns de alerta de demência, especialmente em idosos. Mesmo assim, nenhum diagnóstico foi confirmado. Isso é importante. Continua sendo um dos fatos centrais desta história. Houve especulações e houve negações, mas nunca houve uma resposta oficial clara. À medida que seu círculo social se restringia, duas pessoas pareciam permanecer mais próximas a ele. Seus filhos, Lorraine e Ray. Ambos eram fruto de seu relacionamento com Rebecca Broussard. Segundo relatos, eles o ajudavam a cuidar dele, e com o tempo tornaram-se seu círculo de apoio mais confiável. Lorraine o havia chamado de seu mentor anos antes. Mais tarde, Ray se tornou a criança que o público via ao seu lado com mais frequência. Essa imagem se tornou especialmente poderosa porque conectava o Nicholson mais velho que permanecia oculto a uma geração mais jovem que carregava o nome adiante em público. Um dos lugares onde a ausência de Nicholson era mais evidente era na quadra dos jogos dos Lakers. Por décadas ele fez parte da história. Era assinante de temporada desde 1970. E seu lugar na primeira fila tornou-se tão familiar quanto os jogadores em quadra. Ao longo dos anos, disse que ele gastou cerca de 10 milhões de dólares nesses assentos. Em 1988, um deles custou 170 dólares. Em 2023, o mesmo espaço custava, segundo relatos, 3.500 dólares americanos por jogo. Sua última aparição antes de um longo hiato foi na estreia dos Lakers em casa em 19 de outubro de 2021. Depois disso, ele também desapareceu de cena. Quando ele finalmente retornou em 28 de abril de 2023 para o jogo 6 contra o Memphis, sentado ao lado de Ray, as pessoas imediatamente notaram o quanto ele parecia mais velho e frágil. Algumas semanas depois, em 20 de maio de 2023, ele apareceu novamente na Crypto.com Arena durante as finais da Conferência Oeste contra o Denver. Essa aparição se tornou outro marco importante, pois foi uma das últimas vezes que o público pôde vê-lo claramente. Ele ainda estava lá. Ele ainda era Jack Nicholson.
No entanto, o homem naquelas fotografias parecia muito diferente da figura que um dia ocupou aquele assento com óculos escuros, ar de superioridade e um sorriso capaz de roubar a cena de toda a da arena. Mesmo assim, a história não terminou completamente. No início de 2025, o Radar Online noticiou que Nicholson estava considerando uma entrevista franca para a televisão, onde finalmente explicaria por que havia parado de atuar e como estava vivendo. Nada aconteceu. Nenhuma entrevista foi ao ar. Nenhuma explicação foi dada. Então, em janeiro de 2025, ocorreu um momento profundamente humano durante os incêndios florestais de Los Angeles. Angelica Houston, sua ex-companheira por 17 anos, revelou que Nicholson ligou para ela enquanto ela estava evacuando e ofereceu a ela sua casa em Mulholland Drive. Sua descrição da ligação foi terna e emocionada. Depois de todos esses anos, todos os danos, toda a distância, ele ainda assim atendeu o telefone. Em maio de 2026, surgiram até rumores de que ele poderia estar mais aberto à ideia de um último papel. Fontes disseram que amigos e antigos agentes estavam tentando discretamente convencê-lo a voltar, e James L. Brooks confirmou novamente que Nicholson ainda estava lendo roteiros. Ao mesmo tempo, os limites eram óbvios. Segundo relatos, ele não se adaptaria a horários de trabalho exaustivos ou agendas rígidas. Isso por si só já diz tudo. Qualquer possível retorno teria que se encaixar na vida que ele tem agora, não na que deixou para trás. Enquanto Jack desaparecia de Hollywood, Ray Nicholson começou a construir uma carreira de destaque por conta própria. Nascido em 1992, Ray passou anos resistindo ao peso do legado familiar. Mas em 2024, ele teve um momento de revelação em Smile 2. Os espectadores imediatamente notaram a semelhança em seu sorriso e expressões faciais, e a antiga energia de Nicholson de repente pareceu estar presente novamente em um novo corpo. Em 2025, ele participou dos filmes Novocaine e Borderline e falou abertamente sobre como a atuação era uma espécie de linguagem de amor entre ele e seu pai. Esse talvez seja um dos detalhes mais comoventes de toda essa história. Jack pode estar praticamente fora do radar agora, mas uma parte dele permanece viva através de seu filho.